Oi, eu me chamo Jussi Cordeiro, sou doula, educadora perinatal, hipnoterapeuta e teta healer. Trago nesse canal para você, Terapias do Parto, algumas informações, reflexões e ferramentas para te ajudar a ter uma gestação e um parto mais tranquilos. Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas de como você se manter tranquila, manter a calma, manter a paz durante esse tempo, que é um tempo tão desafiador pra gente, esse tempo de pandemia, esse tempo de coronavírus, esse tempo onde a todo momento a gente tem novidades e que nem sempre a gente consegue manter a nossa tranquilidade. As dicas hoje chegam para você melhorar a sua paz e a conexão com o seu bebê. Vem comigo? A primeira dica, dê foco sempre naquilo que você deseja. A gente tem uma tendência, por conta da nossa mente subconsciente, que é uma mente sobrevivente, que é uma mente que quer proteger a gente o tempo inteiro, de só buscar pensar naquilo que a gente não quer. Acontece que uma das regras da mente é que tudo que você sente, tudo que você pensa, você traz uma sensação. Ou seja, nosso corpo, ele tem uma reação física em toda a vez que você pensa em alguma coisa, certo? Então, se você deseja que algo aconteça com você, foque naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Imagina aí que você tem muito medo de algo, né? Se eu tenho muito medo de alguma coisa e eu penso o tempo inteiro nisso, as sensações que meu corpo tem é de que aquilo já está acontecendo, porque a nossa mente, ela não difere o que é real do que é imaginário, certo? Se você tem medo de algo, ao invés de você ficar alimentando esse medo, busque alimentar aquilo que você sabe que é o contrário desse medo. Eu tenho medo de ficar doente, vamos colocar isso. Eu tenho medo de ser contaminada pelo Covid. O que você tem que pensar e o que você precisa focar para que o seu corpo não entre num estado de alerta, para que você não comece a baixar até a própria... Como é que eu posso dizer a palavra, né? Agora deu uma sumida. Para que você possa, na verdade, fortalecer o seu sistema imunológico, né, e trazer uma resposta positiva, porque quando você está num estado de alerta, quando você está no estado de medo, o que acontece é que você acaba diminuindo, né, a funcionalidade do seu sistema imunológico. Se eu busco pensar naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, eu trago boas sensações para o meu corpo entende que eu estou segura. Então, ao invés de você pensar, eu não quero ficar doente, eu tenho medo de ficar doente, sair na rua tensa, use esse medo para te proteger, mas com a consciência de que você precisa também se imaginar daquilo que você, né, como você gostaria de estar. Tem uma coisa também muito importante com relação aos pensamentos, é que quando a gente está no estado de alerta, a gente fica menos inteligente. O nosso corpo entra realmente no processo que a gente chama de modo sobrevivência. A nossa adrenalina, ela chega no corpo, vai para o corpo mesmo, para a reação, né? Vai para os braços, para as pernas e você acaba tendo que, de fato, agir. E quando a gente age, né? Quando a gente entra nesse padrão de luta e fuga, a gente não consegue ter um racional ativo. É o nosso subconsciente. Então a gente sai fugindo de todas as coisas, sem prestar atenção direito se realmente você vai no mercado. Se vai no mercado tensa, não vai adiantar você ir no mercado tensa. Você tem que ir no mercado calma, tranquila, relaxada. Porque aí, se você estiver nesse padrão, você vai se lembrar do que você precisa fazer. Quando a gente entra nesse modo sobrevivência, a gente usa muito mais a emoção, o instinto. E o instinto da gente é de lutar e fugir. Se eu vou para um supermercado, por exemplo, com essa sensação, eu acabo ficando mais tensa e menos, né, inteligente mesmo. Eu raciocino menos quando eu estou nesse modo sobrevivência. Então, lembrem, o alimento da mente é o pensamento. Foque naquilo que você deseja. Não é para negligenciar, na verdade, as coisas que você sabe que você precisa fazer. Mas também não queira trazer para você as sensações que são exatamente aquelas sensações que você não deseja. Toda vez que você pensa naquilo que você não quer, o seu cérebro ele não entende dessa forma. Na verdade, a gente não escuta o não. Se eu falo pra você, não pense no elefante branco de bolinha vermelha, isso é velho que só, mas assim, já foi, você já pensou. Então, esquece essa história de dar foco naquilo que você não quer. O foco aqui é no que você quer. Faça aquilo que está ao seu alcance e o resto vai confiando e vai vivendo, né, com esse foco de uma gestação saudável, de uma gestação tranquila, né, e de uma experiência linda para você. Você merece. Vamos para a dica número 2. Devolva as histórias.
a gente tem uma tendência também a absorver histórias que não são nossas. Isso é outra ferramenta que o subconsciente tem de proteger a gente. E geralmente as histórias que a gente aprende a guardar dentro da gente são histórias traumáticas, são histórias de muito desafio, são histórias que de alguma forma impactam a gente. Por que que o subconsciente faz isso? Pela mesma razão, ele quer proteger a gente. Então ele acha que se eu guardo essa história, eu consigo não deixar que ela se repita comigo. Só que, na verdade, como a gente sabe que a mente ela não difere o que é real do que é imaginário, quando você compra uma história, no seu subconsciente ela se transforma num padrão. É como se a história que você comprou e que você colocou ali vira uma verdade, vira uma crença. Se essa crença ela chega para você, se essa história se transforma numa crença para você, às vezes um pequeno detalhe da sua vida que faz ser parecida com aquela história, transforma todo o resto na história. Vou dar um exemplo, certo? Para você entender. Você descobriu que tal pessoa visitou um parente, chegou lá, visitou o parente, quando saiu, foi contaminado pelo Covid. Ou você descobriu que uma outra amiga sua, vou tirar um pouco aqui o tema Covid, uma outra amiga sua teve, num primeiro momento, um trabalho de parto que não iniciou, ela precisou ir para uma indução e quando ela precisou ir para uma indução, ela não conseguiu parir. E aí você comprou aquela história, ai meu Deus, mas ela foi para uma indução, ela vivenciou tudo isso e ela não conseguiu parir. E aí o que acontece na verdade? Você leva isso para o seu subconsciente, o seu subconsciente ele não entende que foi uma história, que é um caso pontual. Ele não lembra de todas as induções de outras mulheres, por exemplo, que precisaram também de uma indução. E aqui, eu não quero entrar no mérito do necessitar ou não de uma indução, isso é com a sua equipe médica, com quem você estará no momento do parto. Mas o seu subconsciente ele não vai lembrar desses momentos, dos momentos em que a história foi diferente. A história deu certo. Se você comprar essa história como uma crença, o que seu subconsciente vai entender é: indução não dá certo. Indução leva a cesárea. Indução é só passar por uma situação e não adiantar nada. Se o seu subconsciente comprar isso, você precisando de uma indução, as chances de você ir para uma cesárea por conta disso, até porque o seu corpo ele vai responder muito de acordo com as suas crenças também, são grandes. Então é muito importante, quando você escuta uma história, você lembrar de não deixar que essa semente vire realmente uma plantinha e germine ali dentro da sua mente, do seu subconsciente. Vamos para a dica número 3. Vou pescar. Na dica número 3, o que eu quero falar para vocês é: saia da sua mente lógica. Eu acabei de dizer que o universo é de infinitas possibilidades. Você precisa sair muitas vezes da sua mente lógica para encontrar essas infinitas possibilidades. Mas a nossa mente ela é limitada. O universo sim é infinito e tem infinitas possibilidades. Se a minha mente ela sempre pensa com um padrão, esse padrão foi um padrão aprendido, adquirido de acordo durante toda a minha gestação, inclusive no 3º mês de gestação, o bebê ele já começa a absorver as crenças e as sensações da mãe. Então a gente vem acumulando aí várias memórias que vão se tornando e se transformando em padrões de crença. Para a gente sair do padrão, para a gente quebrar esse paradigma, a gente precisa se perguntar, sair da mente lógica. Então quando eu falei na segunda dica que o universo é de infinitas possibilidades, é justamente para trazer esse despertar aí para você. O que mais é possível dentro dessa situação? Se não houvessem as perguntas, os cientistas não teriam descoberto tantas coisas. Na verdade, se eu faço uma pergunta, eu saio da minha mente lógica, eu movimento a minha mente para olhar por outro ângulo. Então, toda vez que você estiver preocupada, por exemplo, com algo, você viu ali uma situação, dentro desse contexto aí da pandemia, viu uma situação, estou vendo que a curva está aumentando, está acontecendo 1000 coisas ali, bebês sendo internados, tanta coisa. Você precisa olhar para isso e aí quando geralmente você vai buscar uma referência, poxa, se continuar assim no meu parto, eu não vou ter tal coisa. Se continuar assim, talvez isso aqui não aconteça como eu gostaria. E aí você começa a fechar o circo ali, o círculo, o cerco, e vai se colocando de acordo com a realidade que você está vendo hoje.
mas a realidade que a gente está vendo hoje, ela pode mudar. E quanto mais a gente vibra, né, com essa sensação de positividade, de lança a pergunta, como isso pode melhorar? Como pode ser melhor? O que mais é possível? Mas você movimenta essas energias da sua mente também, de entender que sempre pode melhorar. Por mais que a gente veja tudo tão desafiador nesse contexto, pode sim melhorar. E vai que, né, acontece, de repente encontra uma vacina para isso. Tem muita gente estudando, tem muita gente se empenhando para que as coisas melhorem. Então, quanto mais a gente vibrar junto com nessa energia, melhor. Lembrando sempre que a gente atrai aquilo que a gente emana. Isso é física quântica. E não existe, na verdade, nada que possa te impedir de sonhar e de acreditar em dias melhores. Então, sempre foque nisso. Saia da sua mente lógica. Pergunte. Às vezes, é só uma pergunta que faz você mudar a sua mente, virar a chave, olhar por outro ângulo. E, às vezes, a solução chega de fora, não vem nem de você. Dica número 4, estado de presença. O número 4. Estado de presença. O que, na verdade, deixa a gente mais ansioso é a gente querer controlar o incontrolável. É a gente querer buscar se antecipar em coisas que, na verdade, a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Sempre que você se vê nesse momento em que você se preocupa muito com o que vai acontecer lá na frente, lembre que a gente só tem controle sobre o que está acontecendo agora. Não adianta a gente querer buscar entender um processo que pode vir, né, lá na frente, se eu, na verdade, não sei, né, o que vai acontecer daqui para frente. O que eu posso fazer? Qual é o domínio que eu tenho da minha vida? Eu tenho o domínio do meu presente. Eu não tenho o domínio do que está acontecendo externamente. Eu só tenho o domínio de como eu vou vivenciar aquilo que está acontecendo agora. Então, o foco no presente te ajuda, de fato, a diminuir o estresse e a ansiedade. Toda vez que você está num lugar de passado, você está ali remoendo algo que você não pode mais mudar. E toda vez que você está pensando no futuro, você está perdendo a oportunidade de viver bem o seu presente. Quantas vezes a gente passa dias da nossa vida preocupados com o que pode acontecer com o amanhã, sem de fato aproveitar o que você pode viver hoje. E aí é até meio chocante isso que eu vou trazer para vocês, mas e se realmente a gente precisar passar por um desafio maior lá na frente? Será que a gente não vai sentir saudade desse tempo de agora, que a gente poderia estar aproveitando mais do lado da nossa família, do lado das pessoas que a gente ama e que estão conosco dentro de casa? Eu sei que muitas pessoas não estão com a possibilidade de ter a família reunida, né? Estamos cada um em suas casas, mas aquelas pessoas que estão ali com você, será que de fato não é mais importante você aproveitar o dia de hoje para dizer que ama, né? Para buscar se expressar, para cuidar de você, para vivenciar o momento presente com alegria, com calma, do que ficar antecipando coisas que talvez não aconteçam? Toda vez que a gente pensa em algo, lembrem disso, que não está acontecendo naquele momento, a nossa mente subconsciente, ela é atemporal, ela não existe passado, presente e futuro para o subconsciente. Se você agora fecha os seus olhos e se imagina vivenciando uma cena da sua infância, ou lembra de uma cena da sua infância, nesse momento o seu subconsciente está lá. Você sente como se tudo estivesse acontecendo novamente. Você pode ser capaz, inclusive, de sentir o cheiro, de ter as sensações provocadas através da sua mente. Então, busque utilizar isso para um bem maior, para a sua paz, para a sua calma, para a sua tranquilidade. Busque focar no presente e, se for lembrar do passado, lembre de coisas que te deixam felizes. E se for mensurar o futuro, mensure você bem, você feliz, você com seu bebê no colo, você vivenciando um dia lindo num parque. Isso, na verdade, vai alimentar a sua mente com coisas que você deseja e vai trazer essa sensação de segurança que a gente precisa. A nossa mente pode levar a gente a qualquer lugar, certo? Por mais que nesse momento nós estamos aqui dentro de casa, sem poder sair, limitados em muitos momentos, se você fecha os seus olhos e se imagina no banho de mar, você pode ir para lá. Então use a sua mente ao seu favor. Use esse poder que a mente tem de trazer boas sensações para que você consiga vivenciar de uma maneira mais tranquila esses momentos no seu dia a dia.
Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, lembra de curtir, compartilhar com pessoas que você também sabe que vão se beneficiar com essas dicas. E a gente se vê por aqui em outros momentos. Algo muito importante eu quero dizer para você. Tudo que a gente vê, a gente sente. E tudo que a gente sente, a gente é. Então veja, sinta e seja aquilo que você deseja.